Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao webinar de resultados da EDP Energias do Brasil. Vamos falar hoje sobre o terceiro trimestre de resultados. Sou a Marília Nogueira, gestora executiva de Relações com Investidores da companhia. A apresentação será feita pelo Sr. Miguel Setas, CEO da companhia, e pelo Henrique Freire, CFO da companhia. Esse webcast será transmitido pelo site de RI e depois estará disponível também na mesma plataforma. Ao final da apresentação, teremos uma sessão de perguntas e respostas que será transmitida pelos... que será respondida tanto pelo Miguel, Henrique e por outros executivos aqui presentes. Antes de dar início, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante o evento, relativas a perspectivas e projeções da companhia, são premissas ou crenças da diretoria, bem como informações que já estão disponíveis. Desta forma, passo a palavra ao Miguel para início da apresentação. Boa tarde a todos. Queria agradecer a vossa presença nesta conferência de resultados do terceiro trimestre de 2020. Dizer-vos que estou aqui hoje acompanhado pelo nosso CFO, Henrique Freire, pelo nosso vice-presidente de redes, João Brito Martins, e por outros diretores da empresa, com o objetivo de vos dar uma visão sobre como é que correu o terceiro trimestre de 2020 e de vos falar genericamente sobre as nossas expectativas para este ano em que estamos. Como todos sabemos, este é um trimestre que é o início de uma retomada no contexto da pandemia da Covid-19, e eu, dizendo isso, faço votos para que todos estejam com boa saúde, mas efetivamente nós sentimos neste trimestre já os efeitos dessa recuperação. É um trimestre, diria, do ponto de vista de resultados sólido, do ponto de vista de resultados, diria, robusto, com sinais, como mencionei, claros, já de uma retomada. Vamos pôr a apresentação na tela para vos dar uma visão bastante rápida do contexto e depois entraremos no detalhe dos resultados. Por favor, passamos já para o segundo, passamos aqui esta agenda. Dizer-vos que nós adotámos, no próximo slide, por favor, que nós adotámos uma estratégia baseada em três fases, em três R's. Nós temos designado pelo R1, R2, R3, que são, respectivamente, reação, no início desta pandemia, recuperação, passados 2 meses do início da pandemia, e agora já na fase que nós chamamos de reformulação. Reação no momento em que a companhia definiu todas as suas ações para proteger as pessoas, para proteger a companhia do ponto de vista da sua operação, do seu caixa, da sua situação financeira. E esse momento foi um momento muito crítico em que nós adotámos, como vocês sabem, medidas muito tempestivas, muito assertivas, que permitiram à EDP estar, quando a pandemia assolou o Brasil, estar numa condição já bastante segura, bastante protegida. Desse momento inicial, alguns destaques que julgo que se recordam. Foi o momento em que nós reforçámos a liquidez da companhia em 3,1 bilhões de reais, não só em redução de custos, em redução de capex, em redução de dividendos, em cancelamento de projetos de M&A, mas também com a emissão de 1,7 bilhão ou bilhões de reais de recursos adicionais, de credit facilities adicionais. E, portanto, num total de 3,1, que dobrou a liquidez da companhia nesse período. Na fase 2, na fase de recuperação, definimos aquilo que nós chamamos internamente um plano
de recuperação de resultados, o PRR, e esse plano tem mais de 50 iniciativas, tem 57 iniciativas, que está sendo monitorado semanalmente por todos os responsáveis por cada uma dessas iniciativas, e é um plano que já tem resultados muito efetivos. Aliás, os senhores nos relatórios de sell-side já fizeram notar isso do ponto de vista de manageable costs, portanto os custos controlados pela companhia tiveram este trimestre uma evolução muito positiva, em termos recorrentes, com uma queda de 7% face ao ano anterior, e isso é obviamente resultado deste plano de recuperação de resultados, do qual a componente de redução de custos é uma das componentes principais. Vocês veem neste slide aqui que nós estimamos até agora ter capturado quase 200 milhões de reais em valor, 177 milhões é o valor que está aí, mas devo dizer que, enfim, no decurso de algumas semanas transcorridas do quarto trimestre, já estamos acima dos 200 milhões de reais capturados neste PRR. E isso, basicamente, com o objetivo de anularmos a diferença que há para a nossa expectativa inicial de resultados e aquela que decorria do impacto da pandemia. Portanto, estamos a fechar esse gap e vamos chegar ao final do ano muito próximos do nosso ponto de vista com aquilo que eram as nossas expectativas iniciais do ano. Uma palavra também, naturalmente, para a retomada do CAPEX. Vamos ver isso daqui quando vermos o ponto de situação das obras, mas nós temos hoje já, no que diz respeito à transmissão, 79% do CAPEX realizado. Antecipámos uma linha das 6 linhas de transmissão, antecipámos a entrega de uma linha por 12 meses, do lote 11 no Maranhão, e portanto este terceiro trimestre foi o trimestre de recuperar as obras, de retomar as obras e de voltar outra vez para o ritmo que nós tínhamos antes da pré-pandemia, para garantir que temos uma execução tempestiva dos nossos compromissos de investimento. Do lado do R3, da reformulação, é a perspectiva de futuro que a companhia está vendo, desde o crescimento, que é o primeiro tópico daquela lista, até ao modelo dos novos modelos de trabalho, implicações até na sede da companhia. Estamos mudando a nossa sede e, portanto, há todo um reprogramar da companhia em função daquilo que foram os aprendizados desta pandemia e perspectivando um futuro saindo desta situação da pandemia com condições de maior competitividade para os anos que se avizinham. Passamos para o próximo slide, só para vos dar conta daquilo que são os destaques do trimestre. E passamos isso. E, portanto, do lado da geração e da comercialização, seguimos a nossa estratégia de gestão de risco integrada entre a comercializadora e a geradora, e portanto, os resultados de cobertura de risco hidrológico são positivos. Nós temos, face àquilo que era a margem contratual, nós temos uma diferença no trimestre muito pequena, de um dígito baixo, e portanto uma cobertura quase integral do risco hidrológico, resultados positivos nesse sentido. P100 continua com taxas de disponibilidade acima dos níveis regulatórios e com uma margem gerada também positiva. E agora, nestas últimas semanas, novamente despachado. P100 tinha estado durante algum tempo menos despachada. A usina, como vocês sabem, fruto das condições neste momento de mercado, esta usina termoelétrica de P100 está de volta ao seu despacho. Na comercialização, também uma nota que é importante mencionar: a adoção do mark-to-market na contabilização dos nossos contratos da comercializadora, com um horizonte de 4 anos. Não o fazíamos até agora. Esse é um critério que passámos a adotar, muito em linha também com as práticas que os auditores externos recomendam, e, portanto, passámos a adotar isso a partir deste trimestre. Obras que já mencionei, as obras da transmissão, 79% das obras realizadas, retomada pós-pandemia, tudo a bom porto, e a antecipação
do lote 11 em 12 meses no Maranhão, portanto 2 lotes já concluídos, lote 24, lote 11, lote 24 no Espírito Santo, lote 11 no Maranhão, e seguimos com essas obras em bom ritmo. Do lado da distribuição, um sinal positivo de retomada de volumes, e sabemos também que os primeiros indicadores de carga de outubro também nos mostram que essa retomada se deve consolidar para o quarto trimestre, mas uma retomada de volumes face ao segundo trimestre de 2020, essa retomada mais ou menos próxima de 5%, 4,9% no global das duas distribuidoras do grupo, ainda abaixo do registro do ano homólogo, do ano passado, mas já com um valor superior ao segundo trimestre. Portanto, vemos isso, vemos volumes positivos, evoluções positivas no segmento residencial, vemos uma recuperação mais tímida, mas já a acontecer no segmento comercial e industrial. E este foi também o trimestre, como vocês sabem, de reajustes tarifários. Reajuste tarifário da EDP Espírito Santo, que teve um aumento da parcela B na casa dos 2,5%, um reajuste tarifário da EDP São Paulo com um aumento da parcela B de 21%, naturalmente muito alavancado no reflexo das altas taxas de inflação que temos neste período. Depois, uma nota também sobre o aumento da nossa presença na Celesc. Continuamos a aumentar a nossa participação, o nosso interesse económico na Celesc. Hoje temos cerca de 29,9% do capital total da distribuidora catarinense e, portanto, claramente o acionista com maior participação económica nessa distribuidora. Mais à frente o Henrique vai-vos dar conta também dos nossos resultados de PEC-LD e de inadimplência, PEC-LD e de perdas. Veremos que temos também este trimestre evoluções bastante significativas e positivas que apraz registrar e que o Henrique já dará conta delas. Uma nota sobre serviços e inovação, alguns eventos, alguns momentos simbólicos do ponto de vista do posicionamento da companhia para os negócios futuros, nomeadamente com a entrega de usinas solares, uma usina solar agora de 1 megawatt para um grande cliente, Johnson & Johnson, a instalação do primeiro eletroposto ultra rápido, é o primeiro eletroposto ultra rápido do Brasil e do nosso conhecimento também da América Latina, vai fazer parte de uma rede de 30 postos ultra rápidos na América, aqui no estado de São Paulo, e que nós inauguramos em Caraguatatuba neste trimestre. Parceria com a Unidas para a mobilidade elétrica, portanto, alguns sinais daquilo que a companhia tem vindo a fazer nos novos segmentos, chamado New Downstream, e que diria que são uma das razões pelas quais a companhia foi considerada este ano, pela primeira vez, nos últimos 5, tínhamos esse objetivo já traçado há 5 anos e temos vindo a galgar lugares sucessivamente, como a companhia mais inovadora do setor elétrico. Começámos em 7º lugar, 5º, 3º, 2º, e este ano chegámos a 1º lugar desse ranking de inovação pelo jornal Valor Económico. Finalmente, uma palavra sobre a situação financeira da companhia, um net debt EBITDA de 2 vezes, portanto, no nosso limite, aquele limite mínimo que nós tínhamos comunicado no trimestre anterior como o limite objetivo, o limite mínimo da nossa política de alavancagem, da nossa estrutura de capital, estamos nesse limite mínimo e estamos a executar, como os senhores sabem, o plano de recompra de ações que tinha sido anunciado também nessa altura da política de dividendos, da nova política de dividendos. Portanto, enfim, estamos a dar sequência àquilo que foi anunciado nessa altura. Dito isto, e para não tomar mais tempo, passo a palavra já ao Henrique Freire para que possamos entrar no detalhe dos resultados deste terceiro trimestre. Voltarei no fim. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Pedi então para passarmos ao próximo slide para falarmos aqui um pouco dos nossos resultados do trimestre. E começando por falar aqui de EBITDA e aqui a visão de EBITDA, primeiro EBITDA contábil, EBITDA ajustado, só clarificar que nós fazemos uma correção para EBITDA ajustado, preferimos falar de EBITDA ajustado porque corrigimos aqui as questões da VNR na distribuição e que o ano passado teve um registro de um delta de 230 milhões, porque o ano passado tivemos um registro
quando foi feitas as revisões tarifárias, que foi nas duas distribuidoras, que acabaram por influenciar muito positivamente o resultado do ano passado. E, portanto, quando olhamos para a distribuição, vemos que ela, em termos de EBITDA ajustado, está cerca de 7 milhões abaixo do ano passado, portanto, praticamente em linha com o ano passado. Depois, também na transmissão, também corrigimos pela questão das IFRS. As IFRS vão reconhecendo a receita à medida que as obras avançam. Estamos atualmente já com 79% do CAPEX executado, do CAPEX das nossas linhas de transmissão, já vamos ver isso, com cerca de 3 bi de realizado. Depois, falando aqui de geração hídrica, o ajuste aqui é só por causa de um resultado extraordinário do ano passado, na altura de 14 milhões, ainda decorrente da venda das PCHs, que tinha levado a um ajuste de preço nesse momento. Mas falando aqui, tivemos um resultado das hídricas superior ao que era esperado, ao que foi o ano passado, era exatamente o que seria esperado, muito por conta até do cenário energético e a nossa estratégia de sazonalização, que naturalmente nos iria beneficiar nesta conjugação de fatores, nos iria beneficiar, tanto o hedging, cenário energético e sazonalização, nos iria beneficiar nestes resultados deste trimestre. P100 tem um resultado melhor, por um lado a atualização da receita, também com bom controle de custos, um bom ajuste de custos também a beneficiar, enfim, a comercializadora abaixo do que seria o nosso esperado, mas ainda assim superior ao valor visto ano passado. De notar que estes custos de EBITDA, um dos fatores fundamentais, como o Miguel já referiu, foi um rigoroso controle de custos. Nós temos uma queda de custos no trimestre de quase 7% em relação ao ano passado, e portanto isso é muito relevante. Conforme o ângulo que vejam, se virem, considerando só o que é recorrente ou o total, é cerca de 7%, um é 6,7% ou até 7,2%. Portanto, houve aqui um rigoroso controle de custos neste período, como não poderia deixar de ser e como nós temos anunciado de forma muito clara. Passando ao slide seguinte, aqui falando agora um pouco da distribuição. Temos aqui na distribuição uma evolução de, tanto como referi, de 3%. Interessa falar primeiro de mercado. O mercado, evidentemente, temos um mercado em contração, como já foi referido, mas é importante olharmos em perspectiva versus o segundo trimestre. E vemos aqui sim uma recuperação. Vemos uma recuperação, ainda não a recuperação esperada. Esperemos que no último trimestre essa recuperação seja um bocadinho mais extensa. E, portanto, vemos aqui em São Paulo uma subida de 6% e no Espírito Santo, apesar da saída tanto de clientes de alta tensão, temos aqui 2,2% de crescimento. De notar que o residencial tem uma ligeira queda, o residencial é aquele que acomoda uma maior margem, e temos, mais compensado pelo industrial e comercial e ainda ao rural, portanto, todos os segmentos a subirem de forma muito, muito significativa. De notar aqui que na nossa a margem acaba por ser, enfim, prejudicada pela questão das perdas. Portanto, nós perdemos em perdas, em percentagem há uma degradação, já falamos um pouco, portanto, cerca de 17 milhões de contributo para a margem em termos das perdas. Mas só de referir que o mercado, apesar de ter caído, ele ainda assim tem um contributo ligeiramente positivo, porque há uma subida no segmento residencial, que é aquele que agrega maior margem. Falando de perdas, as perdas efetivamente têm uma piora em termos absolutos. Ficámos com 13,02 no Espírito Santo e 8,62 em São Paulo, e isso reflete uma perda em termos de percentagem, mas é preciso ter aqui atenção que a queda de mercado não beneficia a avaliação por percentagem, e quando vemos em valor absoluto de perdas, vemos que as duas praticamente somadas são praticamente iguais à perda do ano passado. Portanto, há uma ligeira degradação em São Paulo e uma ligeira recuperação no Espírito Santo. De notar que quando cai o mercado em percentagem, porque o defraudador cai menos, por um lado, mas também, por outro lado, caíram segmentos de média tensão, portanto, de menor consumo do que aqueles de menor consumo, de menor perda do que aquele que o residencial subindo aumenta a perda técnica, e também há tendência para cá a perda não técnica também aumenta. E a indústria caindo, a perda não técnica não é tão impactada, são muitas vezes clientes de média tensão com baixa perda.
De referir que o CAPEX voltou e, portanto, nós hoje voltámos com o CAPEX, estamos hoje no ano com cerca de 507 milhões de reais executados, o que compara favoravelmente com o ano passado, onde tínhamos 440 milhões até o momento. E, portanto, continuamos a apostar e retomamos aqui uma série de projetos de melhoria da nossa rede, que tinham sido, obviamente, comprometidos no período da pandemia. Depois, falando aqui ainda de perdas, eu gostava só de referir um bocadinho esta dinâmica em termos das perdas. Há uma afetação natural com a questão do corte. O corte foi afetado de forma... Portanto, os cortes foram afetados, mas as inspeções de perdas também foram afetadas. Elas só voltaram após esse período e, naturalmente, que esse é um dos fatores que impactou. E a nossa meta continua a ser mais desafiadora do que os patamares a que estamos hoje para o final do ano. Passando para o próximo slide, por favor. Aqui, abrimos aqui um slide com formato novo, que era relativo à questão da receita recuperada. E queríamos dizer aqui um bocadinho as ações que realizámos e colocar aqui em perspectiva a questão da arrecadação e todo o trabalho que foi feito neste período de pandemia. Obviamente que foi afetada a nossa capacidade de recuperar a receita. Nós vemos aqui que no segundo e terceiro trimestre, os períodos afetados pela pandemia, recuperámos ainda assim 425 milhões de reais. Este número, quando compara com o ano passado, estamos a falar de cerca de 540, portanto, há uma degradação deste número, não conseguimos ser tão efetivos, e muito disso tem a ver, obviamente, com a questão de a limitação que tivemos durante o período todo de pandemia, do número de cortes que era possível fazer, e, portanto, isso, obviamente, nos condicionou de forma muito relevante, e, portanto, esse é um ponto. E dando aqui falando aqui de recuperação, falando aqui de um dado que eu acho que é um dado bem interessante, que tem a ver com os saldos vencidos do nosso consumo regular. E os saldos vencidos do nosso consumo regular, em final de dezembro de 2019, estavam em 571 milhões de reais. Vimos esse número evoluir, aumentou cerca de 130 milhões até junho de 20. Portanto, tivemos aí uma degradação de 130 milhões, por todas as limitações que falámos. Com a volta das ações e as nossas atuações, conseguimos recuperar já para um patamar 50 milhões abaixo, mas ainda assim estamos ainda superiores em cerca de 80 milhões ao valor do ano passado. E, portanto, estamos a meio caminho, talvez, de um processo de recuperação, ou vamos ver nesta realidade nova como é que conseguiremos recuperar. Falando aqui, ainda esse gráfico do meio, acho que é um gráfico bem elucidativo da eficiência que trouxemos neste efeito de arrecadação. Nós conseguimos melhorar a nossa eficácia, e aqui é uma conta simples, que é real recuperado por real investido, quer dizer, o real investido, seja OPEX, CAPEX, mas é o real investido na recuperação de receita versus aquilo que conseguimos recuperar, e vocês veem aqui uma melhoria nas duas distribuidoras muito significativa neste período. Portanto, de alguma forma, eu acho que já tinha referido isto no último call, que nós desenvolvemos aqui modelos analíticos, voltámos ao mercado para fazer cortes, para fazer toda a estratégia de cortes, por exemplo, de uma maneira muito mais assertiva. Os processos de negativação também passaram a ser mais assertivos. O envio de SMS passaram a ser com uma análise prévia de analytics, com digamos, uma qualificação dos clientes que reagem melhor a este tipo de iniciativas. E, portanto, esse acho que é um número muito significativo e, portanto, nos permite dizer que é um ganho de eficiência duradouro. Falando aqui no gráfico da direita, ainda é também um ponto importante, que tem a ver com os clientes na tarifa social. Isto basicamente é um problema de cadastro, muitas vezes até desconhecimento das pessoas e de pessoas que são enquadráveis e que de alguma forma não aproveitavam ou não aproveitam esse modelo. E, portanto, nós aqui conseguimos intensificar essas ações e aumentámos já em 2020 105 mil o número digamos, de CPFs cadastrados em termos de tarifa social. Notar que nós temos um potencial ainda um pouco mais elevado, portanto ainda continuaremos a ver um aumento desta tarifa e, portanto, acho que é uma evolução muito positiva
deste número. Obviamente que a questão da tarifa social nas nossas áreas de construção não tem a mesma abrangência que existe em outras regiões do Brasil, mas ainda assim é um número que importa acompanhar. Depois, passando ao próximo slide, por favor. Achamos importante colocar aqui uma nota sobre as revisões, os reajustes tarifários, que o Miguel já acabou por referir. E nós o que vemos aqui é primeiro dizer que na EDP São Paulo ela é válida a partir de 22 de outubro, portanto ela, só deixando bem claro, porque às vezes pode haver uma certa confusão aqui nas notas, mas ela não impactou os resultados deste terceiro trimestre. Nós vimos uma evolução da parcela B muito ajudada, digamos assim, pelo IGPM, de cerca de 21%. E, portanto, é um número muito significativo que impactará o nosso resultado daqui para a frente. No último trimestre do ano e em 2021. Depois, na EDP Espírito Santo, nós vimos portanto, tomámos como referência o IGPM de julho, de 9,27, e, portanto, notar que também nesse momento nós tínhamos um mercado de referência que estava contraído em mais de 7%, porque foi exatamente no pico do momento da pandemia, e, portanto, digamos que o Espírito Santo, apesar do IGPM mais generoso, ainda assim de 9,27, só vimos a parcela B, por efeito do mercado, subir 2,55%. Portanto, acho que esses são os efeitos que nós veremos agora. A parcela B do Espírito Santo já impactou, embora 2 meses, se fizerem um cálculo sobre essa parte da parcela B, é um efeito ainda relativamente marginal. Já o da EDP São Paulo será um efeito mais significativo. Podíamos passar, por favor, ao próximo slide. Falando aqui de transmissão, de referir que nós temos hoje 3 bis de reais já executados, de um total de 3,8 dos nossos 6 projetos, o que nos coloca mais ou menos em 80%, em 79% de CAPEX executado. Nós esperamos chegar a final do ano entre 85 e 90, nesse momento que estamos. A produtividade ao nível das obras tem-se mantido elevada, com algumas variações e impactos que ainda se fazem sentir da questão do Covid, mas de qualquer forma estamos bastante motivados, entusiasmados aqui com o avançar e com o desenvolver das obras. Lembrar que neste trimestre fechámos o lote 11, no início de agosto, no Maranhão. E, portanto, já temos hoje 2 lotes em operação. Falando aqui de gestão hídrica e comercialização, no próximo slide. Portanto, estamos agora no slide 11. Portanto, o que nós aqui vemos é um efeito tanto de melhoria de cerca de 66 milhões do nosso EBITDA, quando somamos aqui geração hídrica e comercialização. E quando vemos ali a composição da margem bruta, vemos, é uma conta agregada do ano, e vemos que temos, versus o que seria a energia contratada, temos ali um ajuste de 34 milhões, e portanto estamos 5%. Portanto, os nossos mitigadores e toda a nossa estratégia de mitigação, digamos até agora, portanto, tem um impacto de menos 5, mas isso, do risco hidrológico, portanto não há uma mitigação perfeita, mas ainda assim uma mitigação significativa. Quando comparamos com o ano passado, vemos que o ano passado tínhamos um PLD superior a 200 reais por megawatt-hora e um GSF de cerca de 52%. Este ano um GSF de 66 e um PLD 91. Lembrando que até o GSF flat está em cerca de 77, ou teve em 77 neste terceiro trimestre, portanto que também ajuda à eficácia de mecanismos, dos nossos mecanismos de defesa, de hedging e de seguro. Portanto, aqui, este ponto é bem crítico em termos de hedge. Nós temos tido uma política de hedge muito, acho que assertiva, e nós reiteramos que a visão deve ser vista sempre numa lógica anual, porque as nossas estratégias seguem metodologias anual. Este é um ano relativamente muito atípico. Obviamente, houve uma variação das condições do mercado muito, muito rápida à conta da pandemia, e agora na fase final do ano estamos a encarar uma volta de um PLD alto e um GSF mais baixo, até pelo regime hidrológico que vai afetar. Vocês veem ali a nossa sazonalização, com a qual nós já tínhamos partilhado no último trimestre. Continuamos a ter mais energia alocada
neste segundo semestre e, portanto, isso afetará também, acreditamos, positivamente os resultados tanto deste trimestre como do próximo trimestre. Podemos passar, por favor, ao próximo slide. Falando um pouco de P100, P100 atinge neste trimestre um EBITDA de 134 milhões, 133,7. Temos ali um contributo de mais de 14 milhões e, portanto, a usina teve a maior parte do trimestre não despachada. Confesso que a nossa expectativa, até que ela não, se nos perguntassem há 3 meses atrás, seria que ela não voltava a despachar este ano, mas pela mudança do cenário energético ela foi chamada a despachar no final do mês de setembro e, portanto, voltou a operar. Nós estamos aqui com uma disponibilidade acima do nosso FID e, portanto, agregada, e, portanto, acho que isso é um bom... Estamos bastante confortáveis com a performance da usina. A redução de PMSO permitiu-nos também ajustarmos a nossa carga de custos com a paragem que tivemos e portanto, isso permitiu-nos também uma poupança adicional e um contributo significativo para esses 14 milhões a mais de EBITDA neste trimestre. Falando agora de custos e do nosso controle de custos, no slide 13. Como eu referi lá atrás, nós tivemos aqui uma queda de custos de cerca de 7%. Se nós víssemos o chamado número bruto, estaríamos a falar de 6,7%, ou seja, o número que incluiria também todos os negócios, digamos que novos negócios e efeitos não recorrentes, e, portanto, uma queda muito significativa da nossa base de custos. Eu acho que é uma preocupação, portanto, até que ponto é que nós estamos a postergar custos e até que ponto é que estamos só a segurar e, portanto, são custos que se vão realizar e, portanto, obviamente que há gastos aqui, muitos savings que são one-off, quer dizer, retomando a atividade e retomando uma certa normalidade, eles voltam e há alguma postergação, mas também há savings que podem perdurar. Eu, como referência até de um pouco desta base, é dizer que nós este ano conseguimos, em termos de evolução de custos, evoluir e absorver mais do que absorver todo o consumo a mais que tivemos, quase de 20 milhões que tivemos no ano de gastos extraordinários por causa da Covid, em termos de PMSO. Portanto, gastos enfim, com aquisições de máscaras, de desinfetantes, de limpezas de caráter mais industrial, enfim, todo um conjunto de despesas extra que tivemos, que chegaram quase a 20 milhões, e nós conseguimos mais do que compensar esses gastos. E posso dizer que a nossa perspectiva para 2021 é continuar da base de 20, continuar a evoluir a base de custos abaixo da inflação. E, portanto, eu diria que, de alguma forma, capturamos boa parte destes ganhos de uma forma mais perene. Quando falamos de PEC-LD, este é um ponto, falámos lá um pouco atrás, um pouco da arrecadação, e eu acho que esse é um ponto, portanto, é um ponto importante, a arrecadação. Agora, o registro, seguindo aqui as normas das perdas, isto se faz comparando a nossa matriz de recebimentos com a matriz esperada. Nós aqui já estamos com a metodologia de volta, totalmente, portanto, com o consumo, lembram-se, nós temos consumo regular separado do consumo irregular, e o que vemos aqui é um número muito semelhante ao valor do ano passado. Obviamente, como há uma queda de receita, neste ano nós vemos uma ligeira subida em termos de PEC-LD por receita bruta, e, portanto, esse número situa-se no ano em cerca de 1,2% da receita. O nosso número objetivo seria um número abaixo de 1%, no limite de 1%, portanto, ele, digamos, que está acima do valor que seria o nosso ideal, mas, de alguma forma, entendemos como sendo um número aceitável, tendo em conta o panorama em que vivemos e as condições em que vivemos. Dou sempre uma nota de cautela aqui, que enfim, dependemos, obviamente, do cenário macro e da evolução de variáveis de evolução da economia, nomeadamente fatores como desemprego. Acreditamos que, por exemplo, o auxílio emergencial teve um efeito positivo nesta variável, portanto, nós somos muito cautelosos nesta variável e eu diria que dedicamos muito tempo de gestão e cada vez mais recursos de analytics, de tratamento de dados, para combater este problema enfim, que eu acreditamos que temos bem controlado, mas é obviamente um assunto de grande preocupação. Fechando aqui o tema de custos, poderíamos passar para o próximo slide,
para falar de alavancagem. Nós temos aqui, mantemos aqui uma dívida líquida EBITDA em cerca de 2 vezes. Trazemos aqui também uma nota sobre o que seria fazendo o cálculo com o EBITDA ajustado, conforme até a nossa política de dividendos, e essa conta aí nos colocaria em cerca de 2,5 vezes, portanto, ou seja, estaríamos aqui longe de parâmetros e, portanto, no mínimo dentro do target, e, portanto, isso acho que é um valor bastante aceitável. Continuamos a ter uma distribuição da nossa dívida em termos de indexadores entre IPCA e CDI, mais ou menos equilibrada, o que é adequado ao nosso perfil de cash flows, portanto, esse é o nosso entendimento e é o nosso perfil de negócios. Continuamos a seguir aqui as nossas lógicas de colocar dívida e gerimos a dívida não empresa a empresa, mas num todo e num grupo agregado, procurando sempre procurar maximizar, digamos, a eficiência tributária associada à captação de dívidas e também estamos alertas para fazer pré-pagamento de dívidas que sejam mais caras. Obviamente que teremos agora um quarto trimestre que não estamos a antecipar aqui movimentos de dívida, mas estaremos no próximo ano, como sabem, existe aqui vencimentos acelerados e, portanto, existe aqui um conjunto de captações nas quais estamos já a trabalhar para mitigar aqui riscos de liquidez que acreditamos, enfim, que estamos bastante, levamos esse assunto muito a sério e estamos do lado confortável para enfrentar aqui períodos de maior volatilidade. Falando aqui do lucro, para terminar aqui a apresentação de resultados, e antes de devolver a palavra aqui ao Miguel, por favor, no próximo slide 15. Portanto, nós fechamos aqui, em termos de lucro líquido ajustado, 38 milhões acima do ano passado. Dar aqui uma nota para o resultado, portanto, o EBITDA já vimos, portanto, depois temos ali, em termos de resultado financeiro, um ajuste portanto, um resultado melhor que o ano passado. Por um lado, os cenários de taxas de juros mais favoráveis e depois ali, entre alguns efeitos, ali uma provisão que foi recalibrada à energia livre, que deu um ganho, mas também um prejuízo em termos de impactados do uso do bem público e também da liminar do GSF, que é atualizada a IGPM e naturalmente que foi negativamente impactada neste período. E, portanto, estes efeitos conjugados levaram-nos então a ter uma taxa, tanto um resultado final no trimestre de 207 milhões de reais. Eu aqui terminava então a apresentação de resultados e devolvia aqui a palavra ao Miguel. Obrigado. Queria basicamente terminar esta nossa conferência dando-vos nota da nossa agenda ESG, ambiente, social, governança. Como nós sabemos, esse é um tema hoje fundamental na nossa estratégia, na estratégia de uma organização, e eu gostava de vos dar alguns detalhes do que é que a companhia tem vindo a fazer para se posicionar de uma maneira muito clara nesta agenda. Para além de nós termos um objetivo que eu diria que é público, aliás, assumimos isso não só na EDP no Brasil, mas EDP globalmente, o Grupo EDP assumiu esse objetivo de se comprometer com uma redução de emissões de CO2 até o final desta década. Esse compromisso hoje faz parte desses compromissos internacionais e que dos quais somos signatários hoje, também aqui no Brasil, com as Nações Unidas, nomeadamente o chamado 1,5 grau Business Ambition e agora, mais recentemente, o chamado Recover Better. São 2 compromissos que a companhia assinou este ano com as Nações Unidas e, portanto, que nos posicionam na linha da frente das empresas que mundialmente estão comprometidas com a redução de emissões de CO2 nos próximos anos. Temos um horizonte temporal, essa redução de emissões de CO2 tem que ser feita de acordo com os Science-Based Targets, portanto, objetivos estabelecidos e
pactuados, validados pela ciência, e é nesse sentido que a EDP é signatária e, portanto, em relação àquilo que é a sua principal fonte de emissões de CO2, que é hoje a usina termoelétrica de Pecém, há um calendário já enfim, compatível com este compromisso internacional de suster essas emissões a partir do final desta década. Portanto, eu diria que esses são dois importantes compromissos que assumimos este ano. Um compromisso mais recente com o CEBEDES, que é o compromisso empresarial brasileiro pela biodiversidade. Portanto, também uma dimensão muito clara da componente ambiental e com a qual a companhia está profundamente comprometida. Na dimensão social, eu gostava de fazer uma alusão àquilo que é o nosso plano, o nosso programa de inclusão e diversidade. Nós criámos um comitê que assessora o Conselho de Administração do Grupo EDP Brasil, como vocês sabem, tinha 4 comitês, passou a ter um 5º comitê, que é um comitê de inclusão e diversidade, e esse comitê aprovou ontem o Conselho de Administração da EDP, por proposta deste comitê, aprovou um conjunto de metas, objetivos para o nosso programa de inclusão e diversidade para os próximos anos. Eu faço aqui alusão apenas a alguns, não vamos ter tempo de entrar no detalhe, nomeadamente a presença de mulheres na liderança, que hoje é abaixo dos 20% e que nós estabelecemos a meta de 20% neste horizonte de 2022, não é? Portanto, estamos a falar até 2022. Estabelecemos a meta de 20% como objetivo e 30% no quadro geral. Hoje é abaixo de 30%. Hoje o número a percentagem de mulheres nos nossos quadros é inferior a 30%. E, portanto, temos uma meta de posicionar nos próximos 2 anos com esse mínimo de 30%. Também nas contratações, um compromisso de fazer 50% de contratações com aquilo que são as dimensões da diversidade, com aquilo que são as dimensões dos grupos sociais subrepresentados na nossa atividade e, portanto, um mínimo de 50% desses segmentos, dessas dimensões sociais onde a companhia tem hoje uma subrepresentação. E depois um compromisso também de investimento em programas de diversidade, investimento em programas de capacitação, nomeadamente programas de letramento racial, que nós entendemos, para as lideranças, que nós entendemos que são fundamentais para que toda a companhia, em particular os líderes da companhia, estejam devidamente capacitados para poder lidar, para poder ser muito assertivos, muito proativos na adoção destes compromissos, na adoção destes programas, deste programa de diversidade e inclusão, com o devido conhecimento, com o conhecimento de causa, com o know-how que é necessário para poder atuar de uma forma responsável. Do lado da governança, não gostaria de repetir aquilo que tem vindo a ser o nosso discurso, de todas as práticas de governança que o Grupo EDP adota na sua estrutura no Brasil, mas também globalmente no mundo inteiro. Como sabem, é uma das companhias hoje considerada com padrões de governança nos níveis mais elevados de exigência, mas aqui, nomeadamente ao que se passa na nossa realidade, gostava de destacar 2 coisas. Uma que é esta alteração da política de dividendos e também da nossa estrutura de capital, tomada de decisão no Brasil e a sua implementação, a execução do programa de recompra de ações conforme foi proposto e conforme foi aprovado pelo Conselho de Administração aqui no Brasil. E finalmente também uma palavra sobre a nossa estratégia de gestão de risco, a nossa governança de gestão de risco, que nós consideramos que neste momento da pandemia foi possivelmente um dos elementos mais fortes da forma como a companhia se posicionou frente à Covid-19. Temos uma diretoria hoje integral de gestão de risco, com uma visão integral de todos os riscos da companhia, desde a cibersegurança aos riscos de segurança no trabalho, aos riscos
de segurança, biossegurança, de segurança sanitária, como são agora neste momento evidenciados pela pandemia. E essa é uma das linhas de defesa de uma estratégia com 3 linhas de defesa, como nós sabemos, dos quais a auditoria interna é a terceira linha e os controlos internos são a primeira, e portanto gostava enfim, de fazer uma alusão muito clara de que esse avanço que nós fizemos, não só na separação, na segregação destas responsabilidades todas. Temos hoje uma diretoria de compliance, uma diretoria de auditoria interna, uma diretoria de risco, todas essas diretorias com responsabilidades segregadas, que não era assim, tínhamos algumas responsabilidades que estavam conjugadas numa única diretoria. Portanto, separámos em 3 diretorias, hoje com 3 responsáveis distintos. Para nós, muito fundamental isso, para garantir a segregação de responsabilidades e uma estratégia muito robusta de gestão de risco, que, do nosso ponto de vista, nesta gestão pandémica foi um ponto alto da maneira como a EDP se posicionou frente à pandemia. Dito isto, acho que termino. Portanto, terminamos com esta componente ESG, no fundo só para vos dizer também que este é seguramente, sem dúvida, um dos temas hoje que faz parte do nosso diálogo estratégico contínuo na companhia, e o Conselho de Administração e a diretoria estão muito focados nesta agenda para garantir que a EDP se posiciona da forma correta e da forma certa nestas várias dimensões. Dito isto, passo a palavra à Marília. Vamos com certeza entrar aqui nas perguntas e respostas. Obrigada, Miguel. Obrigada, Henrique. Então, para a gente iniciar agora as perguntas e respostas, a gente vai contar também com a participação do João Brito, que é vice-presidente de redes, do Diógenes Rosi, diretor de planejamento energético, e do Luiz Falcone, diretor regulatório da companhia. Então, para a gente iniciar, a primeira pergunta vem da Carolina, do Credit Suisse. Boa tarde, pessoal. Já percebemos melhor em atividades e no consumo do terceiro trimestre de 2020. Como ainda está no início do quarto trimestre, como está o início do quarto trimestre para volumes e arrecadação? Temos o mesmo ritmo de recuperação? Vocês mencionaram a indústria já melhor. Então, ela gostaria que a gente comentasse um pouco sobre esse tema. Acho que o João Brito, estando nesta ligação, acho que era interessante que pudesse ser ele próprio a responder. Olá, bom dia. Nós estamos, de facto, já a sentir uma melhoria no consumo. Em setembro já foi o mês em que tivemos um consumo superior àquele que foi no mês homólogo em 2019, e em outubro estamos na mesma situação, apesar de no acumulado ainda estarmos negativo. Sentimos, obviamente, o efeito da temperatura no segmento residencial a puxar pelo consumo, mas também no segmento industrial, onde sentimos já uma boa recuperação da indústria no Espírito Santo, apesar da redução de consumo do grande cliente, e portanto estamos aqui a falar de uma evolução de consumo acima de 5%, e em São Paulo também uma evolução de consumo em que a nossa expectativa é ficar em linha, no quarto trimestre, ficar em linha com o ano passado, e portanto já mostrando também essa recuperação. Do lado da arrecadação, o que nós temos sentido, e como foi referido, nós estamos com os níveis de inadimplência com uma tendência de redução, de melhoria, e portanto há uma consequência direta das nossas ações que nós utilizamos durante a pandemia, ou seja, a manutenção da leitura, o facto, do ponto de vista de comunicação, nunca termos anunciado que tínhamos suspendido o corte, termos acelerado muito as iniciativas de envio de SMS e de comunicação, relembrando ao cliente a importância de pagar a conta, bem como o reforço e o aumento do número de cobranças através da via administrativa, que fez com que durante esse período nós tivéssemos uma boa arrecadação, e agora, com o reinício do corte, estamos a sentir que o mês de outubro está em linha com o que já vinha a acontecer, né, na segunda quinzena de agosto e no mês de setembro, e portanto também uma recuperação. Obviamente, o aumento da taxa de desemprego que nós estamos a assistir coloca-nos aqui um ponto de alerta. O que nos deixa uma certa confiança para a frente é que estamos com a estratégia correta e com um conjunto de ferramentas que nos estão a permitir melhorar aqui os nossos indicadores de arrecadação. Obrigado, João. Obrigada, João.
A segunda pergunta, a gente continua com a Carolina Carneiro, analista do Credit Suisse. É sobre comercialização. Se já temos percebido muita competição de novos players que estão buscando entrar no mercado livre, antecipando a migração do varejo. E se isso tem afetado ou modificado a estratégia da comercializadora da companhia. Obrigado, Carol, pela sua pergunta. Nós temos uma longa tradição na área da comercialização, como você sabe. A comercialização na Energias do Brasil remonta ao início dos anos 2000. Temos 20 anos, diria, a EDP comercializadora, no início a Enertrade. É uma operação que nós temos um histórico muito grande e isso permitiu-nos até hoje desenvolver relações muito sólidas com o mercado, com os clientes. Aliás, o ano passado, vocês devem ter visto, a EDP foi a empresa que teve maior volume transacionado no mercado livre, portanto, enfim, que é atípico, não é? Porque a nossa cota de mercado na geração e na distribuição não é a primeira do ranking e, portanto, nós, no ano passado, conseguimos ser a empresa com o maior volume transacionado no ano 2019. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que nós temos uma base de clientes muito alargada, temos uma base de clientes pelo país todo, temos uma base de clientes com um histórico de relacionamento longo e a nossa estratégia é de continuar a apostar claramente neste segmento. Já estamos hoje a preparar-nos para uma abertura de mercado maior, como você diz, com a possibilidade desta comercializadora operar não no mercado B2B, mas no mercado de varejo. É uma operação completamente diferente. Os sistemas, as políticas de crédito, o relacionamento comercial, todo o modelo de operação para varejo é completamente diferente daquilo que é o modelo de operação para B2B. Nós estamos hoje, como se costuma dizer, as we speak, no momento em que falamos, temos hoje equipas internas com consultores trabalhando nessa preparação para uma abertura de mercado maior. E por agora não temos notado uma grande alteração no quadro competitivo. Mas sabemos, naturalmente, que há muitos operadores, em particular empresas de geração, que se estão a preparar para esta realidade agora de mercado livre mais alargado. Portanto, veremos como é que evoluímos nos próximos meses, mas, enfim, nós estamos com um foco estratégico muito grande neste segmento e naturalmente que o objetivo do Grupo EDP é permanecer no ranking superior, no topo do ranking deste mercado. Obrigada, Miguel. A próxima pergunta vem da Joyce, que é uma investidora pessoa física. Quais as perspectivas para o próximo semestre? Vemos uma recuperação da economia frente ao Covid. Porém, existe a possibilidade de uma segunda onda, como vem acontecendo na Europa. Como vocês analisam essa possibilidade? Obrigado, Joyce, pela pergunta. Acho que nenhum de nós tem bola de cristal para prever aquilo que vai ser o avanço desta pandemia. Na Europa, como você mencionou na sua pergunta muito bem, de facto estamos voltando a ter níveis de disseminação da pandemia que são preocupantes. Estamos hoje, os números que estão sendo divulgados hoje são números já maiores do que foi na primeira onda e teme-se, como é óbvio, o colapso novamente dos sistemas de saúde, não é? E, portanto, como vocês viram também hoje o anúncio das entidades financeiras aqui na Europa, são anúncios cautelosos, são anúncios de uma perspectiva de desaceleração económica nos próximos meses, provocados por esta segunda onda. Não sabemos no Brasil como é que isso se vai processar, até porque, como nós temos visto, no Brasil a curva da pandemia tem tido o chamado tail end, não é? Tem tido uma redução muito paulatina, muito gradual,
e, portanto, pode-se dar o caso da segunda onda, enfim, ser basicamente uma continuidade da primeira, não haver, como houve na Europa, uma redução e depois um aumento. Portanto, estamos monitorando isso diariamente. Hoje, o que nós vemos nos nossos números, nos números do grupo EDP e também do mercado, é uma clara desaceleração da pandemia no Brasil, mas à semelhança do que se passa na Europa, uma segunda onda, diria que é provável. Não sabemos a intensidade, mas diria que é provável, que é isso que nós estamos vendo aqui na Europa. Obviamente que isso vai ter um reflexo nas perspectivas de recuperação. Aqui na Europa também, essa é digamos, a perspectiva que hoje existe. Obrigada, Miguel. A próxima pergunta vem do Pedro Rodrigues Bugari, Asset. Boa tarde. Poderiam comentar sobre o andamento do programa piloto de blindagem de rede de baixa tensão no Espírito Santo? Como o Covid alterou o cronograma? Quando esperam que os resultados dessa estratégia se reflitam nos resultados? João Brito. Ok. Pedro, obrigado pela sua pergunta. Nós tivemos, o Covid acabou por nos afetar um pouco o cronograma, né, por duas razões. A primeira, logo no início do ano, com o atraso na entrega de alguns equipamentos que estavam a ser fabricados na China e que por restrições do Covid lá acabou por atrasar a entrega. E depois, por uma segunda razão em que nós tomámos a decisão, para a proteção do caixa, de atrasar um pouco a execução desse investimento para este ano e, portanto, a nossa expectativa é terminar esse projeto no primeiro semestre do próximo ano, com cerca de 6 meses mais tarde do que nós estávamos inicialmente à espera e portanto, esse é o status do projeto. Em relação ao impacto nos nossos resultados, não é? Ele é um projeto piloto, ele engloba pouco mais de 50 mil clientes e, portanto, o impacto no próximo ano já se vai sentir no lado do OPEX, mas ainda marginal, porque são 50 mil clientes em 1,5 milhão. A nossa expectativa é depois, com base nos resultados desse piloto, avaliarmos a sua implantação em outras regiões e aí sim a um maior número de clientes e com um maior impacto. Mas pronto, para já é isso, estamos cerca de 6 meses atrasados, correndo estas duas situações. Obrigada, João. A próxima pergunta é do Flávio, do Clube de Investimento Valor Futuro. Gostaria de saber o quanto a empresa está interessada na privatização da SEB Distribuição e se acha o valuation mínimo do leilão atrativo para um provável bid. Obrigado pela pergunta. A EDP elegeu 3 áreas fundamentais de investimento. Essas áreas são a distribuição, a transmissão e o solar distribuído. São esses 3 grandes blocos, diria, de prioridade para a companhia investir, alocar capital nos próximos anos. E, nesse sentido, a privatização da SEB enquadra-se nos objetivos estratégicos da companhia. Naturalmente, vamos analisar. Não comentaria mais do que isso. Vamos analisar o interesse para a companhia. Sobre o valuation, o 1,4 bilhão de reais que está colocado como mínimo deste leilão, nós entendemos que é muito compatível com aquilo que são os múltiplos das transações que têm vindo a ser efetuadas no Brasil nos últimos anos, das últimas transações de consolidação na área da distribuição. Portanto, diríamos que olhamos para este valor perfeitamente alinhado com aquilo que são as práticas de mercado para este tipo de operações. Obrigada, Miguel. Seguindo no tema de M&A, a gente tem 2 perguntas aqui de investidores pessoas físicas, o Érico e o Jorge. Se a EDP pretende participar dos próximos leilões de transmissão e qual a estratégia que a companhia olha para esse próximo leilão? Érico, não é? Érico. Sim. Érico e Jorge, não é? Obrigado pelas vossas perguntas. Obrigado pelas perguntas. Efetivamente, como eu disse, temos 3 áreas prioritárias de investimento.
distribuição, transmissão, geração distribuída, e, portanto, o leilão de transmissão é, inevitavelmente, uma dessas oportunidades com interesse estratégico para a empresa. Estamos a fazer, neste momento, a avaliação dos vários lotes e definição das prioridades. Como vocês têm visto, sempre, a EDP temos escolhido projetos com risco controlado do ponto de vista fundiário, risco controlado do ponto de vista ambiental, risco controlado do ponto de vista regulatório. Portanto, nós fazemos uma seriação, fazemos uma priorização e uma escolha muito rigorosa daquilo que são os nossos targets de investimento. Portanto, neste momento estamos fazendo, efetivamente, mais uma vez, essa filtragem para garantir que a empresa consegue, mais uma vez, como sempre fez com os seus investimentos, tanto na área da geração, agora na área da transmissão, entregá-los dentro dos prazos, com proficiência técnica. Essa é um dos cartões de visita da EDP e não vamos abdicar disso. Estamos a fazer, obviamente, que projetos que possam ter sinergias com o nosso portfólio atual são projetos mais interessantes, mas não vamos restringir a nossa análise apenas a esses projetos mais sinérgicos. Caso contrário, estaríamos muito limitados na escolha de potenciais projetos. Portanto, vamos olhar para o portfólio de alternativas como um todo e fazer uma análise de risco, como temos vindo a fazer até aqui. E já agora, só complementar, e também com uma perspectiva de rentabilidade sempre muito exigente. Ou seja, nós temos demonstrado ao longo dos últimos anos, e isso levou-nos a perder 3 leilões, porque decidimos não alocar capital nesses leilões, quando as rentabilidades passaram a ficar muito comprimidas. Nós temos um compromisso convosco, com os investidores, com o mercado, de não abdicar de rentabilidade e de manter os nossos critérios mínimos de alocação de capital, a nossa exigência mínima de alocação de capital. Tornámos esses critérios claros, ainda mais claros, na comunicação da nossa política de dividendos e vamos rigorosamente seguir-nos por esses critérios de alocação de capital. Obrigada, Miguel. A última pergunta vem da Luísa, do Banco Safra. Considerando que as distribuidoras da EDP têm uma parte relevante direcionada para o segmento industrial, e o que vemos nos últimos anos, com perspectivas para os próximos, é de uma forte migração para o mercado livre, qual o risco de sobrecontratação das distribuidoras e como a companhia pretende mitigar esse risco no futuro? Muito bom. Vamos passar a palavra ao Diógenes, que está aqui nesta ligação também. Eu gostava que ele participasse. Boa tarde, Luísa. Tudo bem? A gente sempre monitora, né, a migração dos consumidores e toda vez que um consumidor declara para migrar para o Mercado Livre, a gente tem alguns mecanismos para que a gente consiga devolver a energia que a distribuidora tenha contratado em leilões anteriores. Se por acaso a gente não consiga devolver essa energia pelo fato de ter finalizado, por exemplo, a energia existente, mas a distribuidora faz o máximo esforço para reduzir o volume contratado, isso é caracterizado como exposição involuntária, ou seja, não é risco do acionista. Nesse caso, a gente faz um monitoramento e reporta isso junto à ANEEL, mas isso, no caso, fica mitigado pelo fato de a gente ter feito o máximo esforço para reduzir o volume de energia contratado. Obrigada, Diógenes. Encerramos aqui então o nosso webinar de resultados do terceiro trimestre. O vídeo vai ficar disponível no site GRI, tanto em português quanto a tradução em inglês. E nos vemos no próximo webinar. Obrigada a todos.